Sim, já vá se acostumando, hein? Porque Carlos Andreazzi estará sempre conosco aqui no Band News FM em alta frequência, às 4h05 mais ou menos, para falar muito sobre política e sobre o que ele quiser também. Bem-vindo, Andreazzi, tudo bem? Bem-vindo. Que honra! Toda nossa. Feliz de estar aqui com vocês, muito honrado. Da próxima vez, assim, até me arrumo um pouco mais para estar à altura desse desafio, né? Dessa coluna Tem Método, segunda edição, chamemos assim. Isso. Mas sempre uma coluna nova, diferente, ao vivo, na maior parte das vezes, quente, tratando dos temas mais ferventes do dia, pessoal. Para quem não está nos vendo, né? O Andreazzi tá com uma belíssima gravata borboleta amarela. Maravilhosa. Bem-vindo, Andreazzi. Ivan Brandão estaria com inveja. Com inveja. Fica a dica para a próxima. Aquela coleção de Ivan Brandão, um dia eu chego lá. É absolutamente fantástica. O Andreazzi, é o seguinte, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, reportagem da Carolina Villanova, falando a respeito de uma possível influência da ministra Damares Alves, articulando ali nos bastidores para impedir o aborto daquela criança de 10 anos estuprada no Espírito Santo. E a partir daí, Andreazzi, levando-se em consideração essa informação que a gente tem na reportagem, dá para a gente pensar, né? Falar um pouco sobre o que o Ministério dos Direitos Humanos representa hoje no Brasil, o que a pasta tem feito de verdade, como tem atuado, né, Andreazzi? Fábio, a reportagem da Carolina Villanova deve ser lida por todo mundo. Ela é muito bem feita e precisa ser levada em consideração. Ela é mais um gatilho, a reportagem, para nos acordar para o fato de que a ministra Damares cumpre uma agenda e a cumpre muito bem. Durante muito tempo, e ainda hoje, vigorou entre nós a tentação de folclorizar a ministra Damares, de tratá-la como irrelevante, como alguém que cumpre um papel meramente decorativo, talvez para agradar a base de apoio importante do governo Bolsonaro, uma base de apoio do bolsonarismo que é a ala, digamos assim, evangélica. Só que isso não é verdade. A ministra Damares talvez seja, junto com o Ricardo Salles, a mais competente, e por competência eu quero dizer capacidade de executar, executiva profissional mesmo, aquilo a que se propõe, aquilo para o que foi chamada, aquilo para o que foi contratada. A ministra Damares para a missão que assumiu delegada pelo presidente da República, ela é uma ministra muito competente. Eu falei do Ricardo Salles porque é interessante fazer uma comparação entre eles. Ambos são muito competentes, eles cumprem a agenda para a qual vieram. O Ricardo Salles destruindo, desmontando o Ministério do Meio Ambiente, e a Damares, por outro lado, aparelhando, politizando, ocupando o Ministério dos Direitos Humanos. Tem essa diferença no modus operandi de ambos, mas ambos muito competentes. Então é preciso esvaziar a ideia de folclorizar a ministra Damares. Ela é uma agente política muito séria no seu propósito, daquele que talvez seja o ministério mais ideológico do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, tinha historicamente o verbo de despolitizar, de tirar a ideologia do governo, se ele fosse presidente, e isso ele faria especificamente em relação aos direitos humanos. O que a gente vê na prática é fazer aquilo que acusava, politizando, dando caráter ideológico extremo ao Ministério dos Direitos Humanos, a ponto mesmo, pessoal, de que não seja possível separar, nesse caso, onde está o Estado, na figura do governo, e onde está a fé, a religião, a igreja. A reportagem, para falar da reportagem da Folha, é muito importante. A acusação que vai ali, o que se denuncia ali, a ser verdade, é gravíssimo. Uma ministra de Estado usando o aparelho do Estado, o aparelho que foi aparelhado, para interferir em direito individual. O direito ao aborto dessa menina era e foi exercido
direito constitucional, previsto perfeitamente na Constituição, naquelas circunstâncias em que se deu. Mesmo assim, segundo a reportagem, a ministra Damares teria mandado representantes do Ministério dos Direitos Humanos para, a palavra é essa, constranger os responsáveis por essa criança, fazer com que a interrupção da gravidez fosse retardada, talvez para que a gravidez se desenvolvesse, criando um fato político, uma gravidez desenvolvida, portanto, mais difícil de ser interrompida e em condições mais propícias para politização. Um episódio muito grave que merece investigação detalhada, inclusive porque a ministra Damares, a ser verdade isso, cometeu alguns crimes, prevaricação, sem dúvida nenhuma. Nesse caso, vamos ver as investigações, precisamos cobrar a investigação, mas que sirva de lição para que não se leve o trabalho da ministra Damares na brincadeira, como se fosse uma parte folclórica de um governo. Não, tem uma agenda e ela a cumpre, ela, a ministra Damares, exemplarmente. Andreasa, inclusive, o protagonismo dela recente, acho que não tão recente assim, mas de algumas semanas, talvez alguns meses para cá, nas lives do presidente, né? Ela tem sido uma figura cada vez mais presente. Essas lives, politicamente falando, são muito concorridas, e a ministra Damares tem sido uma figura cada vez mais presente, não? Ela cresceu muito, Coutinho, ela tem crescido muito, e nesse caso específico, nas últimas semanas, eu acho que tem um componente de estratégia do presidente, tem a ver com o fato dele haver desagradado com aquele veto, não veto, do perdão da dívida das igrejas. Ele desagradou os evangélicos, e tê-la por perto com maior frequência nesse período, até que o parlamento resolva aquela questão e derrube o seu veto, conforme ele mesmo prometeu. Eu acho que nesse período a Damares é especialmente interessante para o presidente Bolsonaro, porque ela é uma representante importante, ela é uma líder evangélica importante. Tê-la por perto nesse momento em que desagrada lideranças evangélicas é uma jogada esperta, chamemos assim, do presidente Bolsonaro. A Damares cresce, ela é muito influente, ela tem uma rede, ela tem alcance, ela tem capilaridade no Brasil inteiro, e, de novo, é um dos espaços do governo em que não se consegue separar até onde vai o Estado, e o Estado confundido com a fé, com a religião, muitas vezes com instituições religiosas, com igreja. É um ministério de compleição especialmente complexa e que se move para um projeto político muito claro. Esse episódio dessa menina é exemplar. Andreasa, para a gente terminar, nosso tempo já está acabando, mas só queria enfatizar algo que você mencionou, que é essa defesa do direito individual, né? Porque os direitos humanos são uma articulação de figuras, de organismos liberais, que de uns anos para cá foram instrumentalizados, então parece que há uma ideologização da defesa dos direitos humanos, como se eles só tivessem alinhados a uma corrente, quando na verdade é uma defesa da integridade do indivíduo, né? É isso, Gabi. E existe a Constituição Federal, né? Existe a lei. E a lei brasileira prevê casos de aborto. E o caso dessa menina está perfeitamente contido na nossa Constituição. Ela foi vítima de estupro e a gravidez era comprovadamente de risco. Essas são as condições previstas na Constituição. A outra foi decidida pelo Supremo, não está na Constituição, mas foi decidido pelo Supremo, o caso do aborto de anencéfalos. É outra história, porque não foi tratado pelo Congresso. Eu sou muito defensor de que lei se muda no Congresso. Nesse caso, nós temos previsão constitucional para esses dois casos de aborto, e nos dois casos a menina é horrível essa expressão, cumpria os requisitos, perversamente cumpria os requisitos. Então, não há o que se discutir, e é especialmente inacreditável que, cumprida a Constituição, venha um ministério, um órgão do Estado, atentar contra um direito constitucional. Muito bem, Carlos Andreasa, todos os dias conosco, às 4 da tarde com você, também aqui no Alta Frequência. Valeu, Andreasa, até amanhã. Valeu. Eu tenho uma sugestão, Andreasa, para você ir mudando seus livros na biblioteca que aparecem atrás de você, para a gente conhecer seu acervo inteiro, tá? Que eu gosto de ficar olhando o que tem aí. Tá bom. É porque o ângulo não tá muito bom também. Eu vou fazer um ângulo que apareça mais livros. Tá uma parede branca ali. Não tá boa. A direção de arte que eu fiz não tá das melhores. Amanhã é melhor. Foi só o primeiro dia. Valeu, Andreasa. Até amanhã.